terceirização de atividades empresariais e intermediação de pessoas trabalhadoras, a partir da perspectiva do STF e das leis 1342920171346720117. José Eduardo de Rezende Chaves Júnior. 1. Introdução. A reforma trabalhista vem permitir a terceirização na atividade principal da empresa. Na mesma linha, o plenário do Supremo Tribunal Federal, em 30 de agosto de 2018, apreciando o tema 725 de repercussão geral, vencidos os ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio, fixou a seguinte tese: é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. A Suprema Corte houve por bem, assim, priorizar a faticidade da terceirização, em detrimento de sua validade jurídica e jurisprudencial, superando a tese da distinção entre atividade meio e atividade fim, distinção essa que havia sido estabilizada pelo Colendo Tribunal do Superior do Trabalho, desde a fixação da súmula 256, editada em 1986, a partir da interpretação das leis do contrato temporário, Lei 60191974, e dos serviços de vigilância, Lei 71021983. O STF deixou claro que não se manifestava sobre a nova regulação, a partir das leis 134292017 e 134672017. A partir da reforma trabalhista e da supra-referida fixação da tese 725 de repercussão geral, cumpre a doutrina trabalhista a difícil tarefa de proceder à reconstrução de alguns de seus marcos teóricos sobre o fenômeno de organização do trabalho denominado outsourcing ou terceirização, a fim de adaptá-los a essa nova realidade jurídica. 2. Terceirização de atividade empresarial e intermediação de pessoas trabalhadoras. A Lei 134292017, que antecedeu por alguns meses a reforma trabalhista, alterou a redação do artigo 1º da Lei 60161974, para regular as relações de trabalho tanto nas empresas, de trabalho temporário e como naquelas de, 2, prestação de serviços. Institui-se, pois, a partir de então, uma dicotomia bem clara entre duas atividades empresariais. A primeira, consiste na atividade empresarial de intermediar a contratação de pessoas trabalhadoras, para atender, a necessidade de substituição transitória de pessoal permanente ou a, 2, demanda complementar de serviços, artigo 2º, caput, da Lei 60191974. Por outro lado, cria-se a possibilidade de transferência de qualquer atividade da empresa, até mesmo de sua atividade principal, à empresa de prestação de serviços, que possua capacidade econômica compatível com a execução dessas atividades transferidas, artigo 4-O da Lei 60191974. Essa distinção é bem marcada também em relação à empresa beneficiária, denominada empresa contratante de umas de suas atividades empresariais, artigo 5-A da Lei 60191974, ou, na hipótese de intermediação, de empresa tomadora de trabalho temporário, artigo 5 graus da Lei 60192017. Dessa forma, percebe-se bem que, em sede do trabalho temporário, tem-se uma outorga legal, restrita e por tempo determinado,
para a intermediação de pessoas trabalhadoras, ao passo que na esfera das empresas de prestação de serviço cuida-se da terceirização das atividades empresariais da empresa tomadora, tanto na atividade meio, como na atividade fim e principal. É essencial, pois, captar a preocupação da mens legis, que evidentemente transcende a mera mens legistoris, em cuidar dessa distinção fundamental entre a terceirização de atividade empresarial e a intermediação de pessoas trabalhadoras. A intermediação das pessoas há de se dar, evidentemente, de forma restrita e limitada às hipóteses exceptivas expressamente prescritas em lei, porquanto se forem estendidas, de forma ampla e irrestrita, passam a configurar a odiosa mercantilização do trabalho humano, prática condenada universalmente, até mesmo pelo anexo aderente, Declaração da Filadélfia, à Constituição da Organização Internacional do Trabalho, preceito esse que fundamenta e justifica a própria existência desse referido organismo internacional. É importante ressaltar, nessa ordem de ideias, que a transferência da atividade, para efeitos trabalhistas, seja ela meio, fim, inerente ou principal, há de se operar de forma ampla e total, sem qualquer ingerência ou direção no trabalho da pessoa contratada pela empresa de prestação de serviço, por parte da empresa que promove a transferência da atividade. Nem se alegue que tal não seria possível na realidade produtiva, pois é isso exatamente o que ocorre em várias formas de divisão e organização da produção, como, por exemplo, entre as montadoras de automóveis e a indústria de fabricação de pneus e as indústrias de autopeças. Também se verifica tal transferência de atividade quando se contrata 3. Serviço de licença de uso e manutenção de software, nos casos de 4. Arranjos de pagamento previstos pela Lei 1286520113, na vigilância e transporte de valores e, ainda, no transporte de cargas ou nas 7. Atividades de asseio e conservação. Em outras palavras, nesse caso, o que a tomadora contrata é apenas o produto ou resultado final da atividade econômica, e não a intermediação de pessoas. A direção do trabalhador por parte de outrem que não o empregador só é possível, portanto, em sede restrita da intermediação do trabalhador por meio de empresa de trabalho temporário. Essa é, aliás, a única explicação exegética plausível para que a alteração promovida pelas leis 13429201713467 2017 consagrasse a mencionada distinção entre as empresas de trabalho temporário e aquelas de prestação de serviço. Se houvesse o legislador permitido a intermediação indiscriminada de trabalho humano, não haveria sentido prático, muito menos jurídico, a sustentar a referida distinção entre as atividades empresariais previstas na Lei 60161974, pois a empresa de prestação de serviço poderia, evidentemente, exercer tanto a atividade de intermediação de trabalho temporário, como a de intermediação de trabalho permanente. Do ponto de vista dogmático, isso fica muito claro também pela manutenção da redação dada ao parágrafo 1º do referido artigo 4A da Lei 1342920117, pela Lei 1346720117, que dispõe expressamente que cabe à empresa terceirizada, e não à contratante, a direção do trabalho de seus empregados.
em se permanecendo na prática e na realidade do trabalho, seja de modo patente, seja de maneira indireta, latente, virtual ou dissimulada a direção do trabalho ou ingerência na atividade laboral por parte da contratante, fica evidente que não há transferência efetiva e real da atividade econômica, mas, sim, puro delito de marchandise, como capitulado no artigo L82311 do Código do Trabalho francês, que pode perfeitamente incidir nessa hipótese para a integração do ordenamento brasileiro, como autorizado pelo art. 8 graus da CLT. A ratio decidendi traduzida nos votos orais proferidos em plenário por ocasião da fixação da já referida tese 725 do STF são no sentido de que a terceirização se justifica, sim, como tendência contemporânea da produção de especialização de atividades, não como estratégia para rebaixar o valor da remuneração dos trabalhadores. A ministra Carmen Lúcia foi enfática e chegou a afirmar que se a terceirização se dissimular como estratégia de precarização ou violação da dignidade do trabalho ao Poder Judiciário para impedir os abusos. A transferência da atividade empresarial tem como fundamento científico e econômico da organização do trabalho otimizar a especialização das atividades, com o intuito de ganhar produtividade. É importante registrar, contudo, a distinção produtividade de produção. Produtividade é a capacidade, a potencialidade de produzir de forma mais eficiente e sustentável, por meio da especialização ou do uso de novas tecnologias. Aumentar a produção aumentando a carga e a jornada de trabalho não significa aumentar a produtividade, senão precarizar condições de trabalho e renda. 3. Terceirização e aplicação dos instrumentos coletivos. A terceirização de atividades empresariais, nos termos da regulação atual, enseja um complexo debate que envolve a aplicação dos instrumentos normativos das empresas de prestação de serviço, já que a reforma trabalhista não trata de forma expressa a respeito da incidência dos instrumentos coletivos, sobretudo na hipótese de transferência das atividades principais da empresa contratante. A empresa de prestação de serviço, ao imiscuir-se nas atividades da contratante, suscita na realidade da prestação laboral uma série de situações de imbricamento fático e jurídico, que desafiam uma análise casuísta de cada cenário. Vejamos de que maneira se pode verificar esse imbricamento, isso numa conjuntura de terceirização autêntica, ou seja, considerando-se que a transferência de atividade não encubra qualquer hipótese de intermediação de pessoas trabalhadoras ou a dissimulação da subordinação por parte da contratante, fora das hipóteses previstas para o trabalho temporário, como se viu. Num primeiro cenário, a atividade transferida pela contratante possa ser materializada num produto palpável, mas que esse produto não seja o produto final da contratante, como, por exemplo, na hipótese da indústria automobilística e a indústria de pneus, ou na hipótese de contratação de serviço de licença de uso e manutenção de software. Um segundo cenário é aquele em que a atividade transferida seja materializada num produto esse que consista justamente no produto final da empresa contratante, como por exemplo, na hipótese de empresas de facção. O terceiro cenário se dá quando a atividade transferida não possa ser materializada num produto palpável, senão numa atividade em si, mas atividade meio, como, por exemplo, no asseio e conservação e na vigilância e transportes de valores.
O quarto cenário seria aquele em que se transfere uma atividade da contratante, não traduzida em produto palpável, senão em atividade em si, e esteja inserida como sua atividade fim ou principal. Nesse cenário o leque de possibilidades é bem amplo, apenas para exemplificar com as formas de terceirização mais contemporâneas. Citam-se os casos de call centers e o de arranjo de pagamento, previsto na Lei 128652013, esse último, em que contratantes do sistema financeiro, bancos, cooperativas de crédito e empresas de cartões de crédito, transferem parte de suas atividades para empresas chamadas instituições de pagamento. No primeiro e no terceiro cenário, a extensão dos instrumentos coletivos da categoria dos trabalhadores da contratante é problemática, uma vez que nessas hipóteses a delimitação das categorias profissionais é menos problemática, prevalecendo o entendimento, por extensão não por subsunção, da tese consagrada nas súmulas 374 e 117 do TST, porquanto nesses dois cenários a diferenciação entre as categorias profissionais da contratante e da empresa de prestação de serviço não é feita pela lei, senão pela própria autonomia da organização sindical. Já no contexto do segundo e quarto cenários, a situação é bem diferente, pois nesses casos há um entrelaçamento de tal ordem entre as categorias profissionais, que torna extremamente complexa a incidência, de forma subjuntiva e segura, do critério da especificidade ou de afinidade para distinguir entre as categorias profissionais dos empregados da contratante e aqueles da empresa de prestação de serviço, já que ambos laboram na esfera da atividade principal da empresa que transfere sua atividade. Nesse sentido, nos termos do artigo 571 da CLT, o critério da similaridade ou conexão ganha força, sobretudo após a Constituição de 1988, que flexionou os parâmetros de enquadramento sindical. O STF, é verdade, a despeito de haver considerado constitucional o quadro de atividades e profissões previsto pelo artigo 577 da CLT, deixou claro que tal enquadramento não é vinculante, mas apenas referencial. Vale acrescentar, ainda, que a produção contemporânea é transversal em relação à organização sindical tradicional, o que cria uma série de incongruências quando se pretende optar por um critério muito rígido de enquadramento. O enquadramento estatalista acaba tendo mais relevância para efeitos administrativos da corporação do que para sua eficácia de representação legítima e adequada à categoria profissional. A dificuldade do enquadramento em sede da terceirização de atividade principal da empresa está retratada até mesmo na própria legislação, que optou pelo silêncio eloquente a respeito, mantendo apenas a definição dogmática de enquadramento para as empresas de trabalho temporário, como está expresso no artigo 3 graus da Lei 60191974. As perplexidades decorrentes da alta fluidez e diversificação da organização produtiva contemporânea torna rapidamente obsoletos quaisquer critérios rígidos e estatalistas de enquadramento, ensejando, assim, a adoção de um critério menos formalista e que esteja atento à realidade da produção. A primazia da realidade, aliás, é um dos princípios reitores do direito do trabalho. Nesse sentido, uma empresa de prestação de serviço, ao passar por meio de transferência organizacional da produção a exercer a atividade principal de outra empresa, acaba se imiscuindo, naturalmente, ainda que de maneira informal, na própria categoria econômica da contratante.
a jurisprudência de nossa mais alta corte trabalhista no sentido de que se a empresa passa a executar atividade diferente daquela de seu enquadramento formal, não pode por esse motivo impor os instrumentos normativos atinentes a tal enquadramento protocolar. 3.1 Joint Employment. Nessa ordem de ideias, passa-se, então, a um regime de joint employment, ou mais precisamente, de joint employee, de empregado compartilhado, do ponto de vista da categoria profissional. Joint employment é uma doutrina construída pela jurisprudência trabalhista dos Estados Unidos, que prevê a existência de um contrato de trabalho compartilhado, informalmente, quando o trabalhador desempenha uma função que, simultaneamente, beneficia duas ou mais empresas. Em geral, a teoria do joint employment é concebida em três situações. Quando existe um acordo entre empresas para compartilhar os serviços do empregado, Slover v. Vatten, 140 F2D 258, CA4, Mitchell v. Bowman, 131 F. Sup. 2. Quando uma empresa atua direta ou indiretamente no interesse de outra ou outras empresas em relação ao trabalhador, Greenberg vs Arsenal Building Corp., et al., 144 F2D 292, CA2. 3. Quando as empresas não estão completamente desassociadas em relação ao emprego de um empregado em particular e podem ser consideradas como compartilhando o controle do empregado, direta ou indiretamente, Dulan v.D. e Zimmermann, Inc., et al. 65 F. Sup. 923, D. Mas 1946. Essa teoria parece perfeitamente compatível com a dogmática brasileira. O trabalhador que exerce habitualmente função transferida da atividade principal da contratante, passa a gozar do status jurídico do vínculo empregatício compartilhado entre as empresas que se beneficiam conjuntamente de seu trabalho. Por um lado, o princípio constitucional da isonomia impõe o tratamento igualitário a todos aqueles que se encontrem numa mesma situação fática de trabalho, o que nos conduz à extensão das condições jurídicas de trabalho dos empregados da contratante aos da empresa prestadora de serviços. Por outro, o princípio da norma mais favorável ao empregado, induz, da mesma forma, a extensão, por conglobamento, dos direitos trabalhistas aos terceirizados. Nesse sentido, o outsourcing é concebido e observado juridicamente, como mera ferramenta de gestão. A nova organização produtiva irradia-se por meio de um processo aparentemente paradoxal, de concomitante expansão e fragmentação, ou seja, com incorporação de campos econômicos adjacentes, mas com incremento da especialização operativa. Tal prática induz, na esfera do direito, uma forma especial de contrato-realidade, de maneira a suscitar a vinculação jurídica empregatícia compartilhada, que congloba o status jurídico mais benéfico ao trabalhador. Nesse novo ambiente de produção, mais estendido e especializado, cabe ao trabalhador, ali inserido habitualmente, apenas colaborar para não embaraçar o fluxo produtivo. Essa nova organização do trabalho imprime uma espécie de cooperação competitiva entre os trabalhadores, que prescinde, em muitos casos, do sistema clássico de disciplina individualizada, próprio da sociedade disciplinar, Foucault, privilegiando o controle coletivizado e estatístico dos trabalhadores, característico da sociedade do controle, Deleuze.
É importante sublinhar que a ideia do empregado compartilhado aperfeiçoa-se independentemente da declaração de desconstituição formal do contrato de trabalho e incide apenas no campo trabalhista, sem afetação necessária nas esferas civil, empresarial, administrativa ou mesmo previdenciária. Não se cogita de terceirização ilícita, tampouco de necessidade de retificação da carteira de trabalho do empregado. Similar e correlato à figura do grupo econômico trabalhista, o Instituto do Joint Employment tem inflexões restritas e internas ao âmbito da autonomia científica e jurídica do direito do trabalho. A doutrina do Joint Employment é um conceito jurídico que, a par de garantir o exercício da livre iniciativa, 2, flexibilidade de gestão e 3, foco empresarial nas atividades mais estratégicas, não se descura dos preceitos constitucionais de isonomia, de proteção ao trabalho humano e de progressividade social. Assim, seja pela intrusão contratual na categoria da empresa contratante, seja pela via do joint employment, no contexto dado à reforma trabalhista à terceirização, parece que o mais adequado juridicamente é a extensão das normas mais benéficas da categoria da atividade transferida aos trabalhadores da empresa de prestação de serviço, nos segundo e quarto cenários aventados anteriormente. 3.2 do salário equitativo. É importante refutar, nos cenários nos quais se vislumbra a extensão das normas coletivas da categoria profissional dos empregados da contratante aos empregados da empresa de prestação de serviço, o caráter não impositivo do salário equitativo entre tais trabalhadores, ao fundamento de que nos termos do 1º do artigo 4c da Lei 60191974, tratasse de mera faculdade das empresas. Isso porque a livre disposição contratual é a regra, não só no direito do trabalho, que aderiu expressamente à corrente contratualista, como está manifesto no artigo 444 da CLT, mas, sobretudo, em sede da contratação civil entre empresas. Ora, se tal liberdade é a regra, violaria o preceito de hermenêutica jurídica, segundo o qual não há na norma disposições inúteis, a inserção de determinada cláusula contratual em detrimento de uma miríade de outras. Note-se que o permissivo legal é dirigido às empresas, contratante e contratada, não ao empregado. A partir da perspectiva contratualista do direito do trabalho brasileiro, cogitar-se de cláusulas contratuais envolvendo terceiro, sem a intervenção do próprio, mais do que em atecnia, resultaria em enorme perplexidade. O que se compreende, de forma sistemática, a justificar tal preceito de lei é justamente a necessidade de permissivo expresso para a adoção do salário equitativo, em todas as hipóteses de terceirização da atividade empresarial, sem que isso possa denotar qualquer ilação ou indicativo de dissimulação de uma relação de emprego encoberta, senão como norma orientada ao princípio da progressividade social. Em outras palavras, o que tal preceito busca é estender a todos os 4 cenários de transferência de atividade mencionados a faculdade, sim, do salário equitativo. Uma espécie de norma de estímulo, com garantia à empresa, a que proceda a melhoria das condições dos trabalhadores terceirizados, sem que com isso esteja configurada a terceirização ilícita. Assim sendo, em face das considerações trazidas à análise, poderíamos traçar o seguinte quadro esquemático dos cenários de terceirização e a possibilidade de extensão ou não, das normas autônomas coletivas. 4. Compliance da terceirização.
O capitalismo é um sistema dinâmico que vive de várias contradições internas. Ele se funda na lógica da premiação do risco, mas, na realidade, valora efetivamente a estabilidade econômica e a segurança jurídica e, ao mesmo tempo, depende cada vez mais do mercado financeiro global, que é regido por um complexo sistema de apostas voláteis nas bolsas de valores, muitas das vezes orientadas por algoritmos de redes neurais, cujos padrões de investimento nem sempre são claros nem mesmo para os próprios programadores desses sistemas. Diante dessa palpitante, instável e paradoxal busca pelo equilíbrio financeiro, os grandes investidores, mais do que nunca, se guiam por indicadores de sustentabilidade e solidez, numa sociedade cada vez mais líquida. Aferir esses critérios, na tradição de opacidade da produção, opacidade essa que tem por objetivo principal tentar obter algum diferencial ou vantagem em relação aos concorrentes, passa a ser uma tarefa cada vez mais complexa. É justamente nesse cenário, e não na perspectiva de uma visão punitivista, é que o conceito de compliance ganha muita importância econômica e estratégica. Compliance é, pois, concebido como uma série de medidas programáticas no âmbito da empresa para atestar e efetivar a observância de normas legais e regulamentares, princípios éticos, prescrições internacionais do negócio. Em certa medida é a demonstração de que a energia da produção econômica e os direitos humanos não são necessariamente incompatíveis entre si. A grande diferença entre compliance e fiscalização é que essa última é um processo que se dá de forma externa, estatal e punitivista. Compliance é um programa de autogestão, privado e com intuito pedagógico e de sustentabilidade da empresa. Um empreendimento com compliance social e trabalhista traz um valor adicional à empresa no mercado. É um valor que tem duplo viés, e, de marketing institucional, agregando valor à marca, bem assim um viés de, 2, solidez econômica, uma espécie de blindagem contra potenciais e inesperados passivos trabalhistas ou cautos ou de difícil aferição. Nesse cenário de opacidade da produção é importante que se implemente medidas internas, não só de cumprimento das leis, mas também de medidas de sustentabilidade ambiental e social. Daí emerge, obviamente, a necessidade de se criarem protocolos de compliance trabalhista. Dentre eles, as regras de compliance atinente à externalização das atividades da empresa são cada vez mais importantes. A cadeia produtiva nem sempre é visível para os investidores, pois o sigilo dessas informações é até mesmo uma necessidade estratégica na concorrência empresarial. O grau de consistência da compliance do uso do trabalho na cadeia produtiva é um handicap cada vez mais decisivo na avaliação dos mercados financeiros. A doutrina do Joint Employment, nesse sentido, é um instituto jurídico que dá mais transparência e segurança, além de tornar mais objetiva e calculável a análise e avaliação dos prós e contras da transferência das atividades da empresa. É um norte mais flexível, mas ao mesmo tempo palpável, para se estabelecerem regras de compliance na terceirização trabalhista. 5. Conclusões. A reforma trabalhista passou a regular as relações trabalhistas no direito do trabalho do Brasil, a partir da dicotomia entre a terceirização das atividades empresariais e a intermediação de pessoas trabalhadoras. A primeira exercida pelas empresas de prestação de serviço e a segunda pelas empresas de trabalho temporário.
A intermediação de trabalho está restrita às hipóteses previstas pelo artigo 2º da Lei 6019/2017, pelo prazo de 180 dias, prorrogáveis por mais 90 dias, ou seja, só é admissível para atender à necessidade de substituição transitória de pessoal permanente ou, 2, a demanda complementar de serviços. A terceirização de atividades empresariais pressupõe a transferência da direção e controle do trabalho relativo à atividade transferida da empresa contratante para a empresa de prestação de serviço. A extensão dos instrumentos coletivos aos empregados da empresa de prestação de serviço pode ocorrer a partir do grau de inserção da empresa de prestação de serviço na atividade principal da empresa contratante. A ideia do vínculo de emprego compartilhado aperfeiçoa-se independentemente da declaração de desconstituição formal do contrato de trabalho e incide apenas no campo trabalhista, sem afetação necessária nas esferas civil, empresarial, administrativa ou mesmo previdenciária. Similar e correlato à figura do Grupo Econômico Trabalhista, o Instituto do Joint Employment tem inflexões restritas e internas ao âmbito da autonomia científica e jurídica do direito do trabalho. A doutrina do Joint Employment é um conceito jurídico que, a par de garantir o exercício da livre iniciativa, 2, flexibilidade de gestão e 3, foco empresarial nas atividades mais estratégicas, não se descura dos preceitos constitucionais de isonomia, de proteção ao trabalho humano e de progressividade social. A instituição de regras efetivas e transparentes de compliance trabalhista das práticas de outsourcing, além de agregar valor à marca da empresa, sinaliza solvabilidade econômica, do ponto de vista das relações de trabalho, para o mercado de investimentos.